O eco silencioso da casa Blackwood. O relógio marcava 3:07 da manhã quando Elias acordou. Não foi um barulho alto, nem um pesadelo que o despertou. Foi uma ausência. A ausência de qualquer som na casa Blackwood, uma estrutura vitoriana esquecida que ele havia herdado. A casa deveria ter gemidos de vento ou o rangido da madeira velha, mas naquele momento estava envolta em um silêncio tão profundo que parecia sugar o som do próprio ar. Elias se sentou na cama. A luz da lua filtrava-se pela janela empoeirada, projetando barras fantasmagóricas no chão. Algo estava errado. Ele havia se mudado há uma semana, ignorando os avisos da cidade. Blackwood era notória. Dizia-se que Lady Eliza Blackwood, a última moradora da linhagem, havia se afogado no poço nos fundos, após a morte de seu noivo na guerra. Desde então, a casa nunca mais havia sido a mesma. Elias pegou sua lanterna e saiu do quarto. O corredor era longo e escuro, o papel de parede desbotado parecendo rostos contorcidos sob a luz trêmula da lanterna. O ar ficou frio de repente. Um frio que não vinha de uma janela aberta, mas de dentro. Ele parou em frente ao quarto principal, o da Lady Eliza. Ele havia evitado abri-lo. Agora, no entanto, sentia uma atração irresistível, como um fio invisível puxando-o. A maçaneta de bronze estava fria e úmida ao toque. Ele a girou e empurrou a porta. O quarto era quase vazio, exceto por um velho guarda-roupa de carvalho e uma moldura de espelho em pé no centro. Não havia vidro no espelho, apenas o aro entalhado, como se o reflexo tivesse sido roubado. Enquanto a luz da lanterna varria o ambiente, Elias notou algo peculiar. O cheiro. Um cheiro fraco de água do lago e rosas murchas. O cheiro que, segundo os boatos, sempre acompanhava a aparição de Eliza. Ele se virou para sair, mas a porta atrás dele bateu com força, trancando-o. Em pânico, ele apontou a lanterna para a porta, depois a virou novamente para o quarto. Foi então que ele viu. No arco vazio da moldura do espelho, começou a se formar uma figura. Não era sólida, era feita de névoa prateada e luz da lua. Primeiro, o contorno de um vestido longo, depois o emaranhado de cabelos escuros e molhados. Elias congelou. A figura de Lady Eliza estava ali, suspensa no ar dentro da moldura vazia. Seus olhos, que deveriam ser assustadores, estavam apenas tristes, 2 poços escuros cheios de dor. Então, a névoa começou a se condensar. A figura etérea lentamente se moveu para fora da moldura, pairando a poucos metros dele. Elias mal conseguia respirar. Em seguida, o som ausente do silêncio foi quebrado. Não por um grito, mas por um sussurro etéreo, um som que parecia vir de dentro de sua própria cabeça, como a água escorrendo. Você não deveria ter vindo aqui. Você não deveria ter vindo. As palavras não eram ameaçadoras. Eram um aviso desesperado. Quando Elias deu um passo para trás, tropeçando, a figura de Eliza estendeu uma mão pálida em sua direção. Não para machucá-lo, mas em um gesto de súplica, de quem busca ser vista, ou talvez libertada. Ele ergueu a lanterna para iluminar o rosto dela, e naquele momento, a imagem refletida no seu globo de vidro da lanterna era aterrorizante. Não era Eliza quem ele via, mas ele mesmo, com os olhos cheios de água e a boca aberta em um grito silencioso. A moldura do espelho tremeu violentamente e, com um estalo, caiu para frente. No instante em que o espelho atingiu o chão, o cheiro de lago e rosas desapareceu. O frio recuou, e o som normal da casa, o gemido do vento e o rangido da madeira, voltou de repente. Elias ficou paralisado por um momento, então correu para a porta e a forçou a abrir. Ele correu para fora da casa Blackwood, sem olhar para trás. Ele nunca soube o que Eliza queria. Mas uma coisa ele sabia. Ele havia visto o fantasma. E por um instante, o fantasma havia tentado trocar de lugar com ele, tentando forçá-lo a viver sua dor. A moldura caída no chão foi a última coisa que Elias se lembrou de ter visto. Quando o sol nasceu,
Ele estava na estrada, longe da casa, mas com o frio do lago ainda em seus ossos. E de vez em quando ficava muito silencioso, ele podia ouvir em sua mente o eco suave e desesperado de uma mulher. Você não deveria ter vindo aqui,